Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano dos Anjos falando. Hoje a nossa aula é sobre ecologia de ecossistemas. Ah, vocês devem ter visto essa figura já em outros slides. Eu acho uma figura bem interessante para a gente explicar como que a ecologia está estruturada pensada a partir de uma hierarquia. Isso é bem interessante. E se a gente tomar como cada elemento como cada degrau, a gente vai ver que eles têm uma tendência sempre a aumentar a complexidade das análises ecológicas, né? Para a gente tratar de ecologia de ecossistemas, a gente está mais ou menos nesse degrau aqui, onde a gente basicamente tem todas as formas de vida vivendo junto ao mesmo tempo, e essas formas de vida estão interagindo então com o meio físico, meio abiótico, através do fluxo de energia e da ciclagem de matéria. Então a gente tem um momento da complexidade, ao mesmo tempo que a gente já passa então a organizar essa caixinha dos ecossistemas utilizando uma outra abordagem completamente diferente das outras demais, né? Então a gente vai medir, nesse caso aqui, vai medir o fluxo de biomassa, vai medir a produtividade primária dos ecossistemas, produtividade secundária e por aí vai. Bom, e pensando em ecossistemas, né, a gente tem que assumir que todas as entidades biológicas elas necessitam de matéria para sua construção e energia para suas atividades, né? Isso serve para todas as formas de vida e para todos os níveis hierárquicos da ecologia. Então, um indivíduo, por exemplo, precisa de energia, precisa também de matéria, dos componentes, dos recursos que são essenciais para construir a sua biomassa, suas características fenotípicas, né? E energia para manter o sistema vivo. Isso não é diferente pensando também em ecossistemas, né? Para um ecossistema se manter em equilíbrio, se manter vivo, ele necessita de um input, uma entrada regular de energia e uma entrada regular também de matéria para ocorrer a manutenção das atividades dentro dos ecossistemas, né? Bom, mas antes de a gente começar de fato essa aula, a gente vai relembrar alguns conceitos que a gente precisa fazer esse resgate, coisa do ensino médio, né? Mas eu acho que vocês devem lembrar de muita coisa, né? Por exemplo, definição de energia. Energia a gente pode definir como a capacidade de realizar trabalho, né? Até onde eu me lembro, eu procurei atualizar esse slide, essa definição ainda continua valendo até hoje, né? Então, capacidade de realizar trabalho, a gente pode definir assim energia dessa forma, né? E também a gente precisa lembrar de um conjunto de leis da física, né, que são muito úteis nesse contexto de ecossistemas e de análises ecológicas, que é as leis da termodinâmica. Em particular, aqui a gente vai utilizar a segunda lei da termodinâmica, em que ela afirma que em todas as trocas e conversão de energia, o potencial energético do estado final será sempre menor que o potencial de energia do estado inicial. Já que a gente assume que isso aqui é uma lei da física, uma lei da natureza, dificilmente a gente vai encontrar, ou dificilmente, ou impossível praticamente, vai encontrar um padrão diferente disso aqui. Então, pegando em qualquer uma avaliação ao longo do tempo, por exemplo, de um sistema ambiental, por exemplo, um estado estável final vai ter sempre menor energia potencial do que o estado inicial, né? Além disso, a gente pode definir matéria como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? É uma definição bem abrangente também, mas que é útil também para quando a gente pensa em ecossistemas. E também a gente tem que ter em mente que todos os sistemas vivos eles são montados, vamos dizer assim, com esses tijolos, com essas peças fundamentais que são os elementos químicos, né? E não são todos os elementos químicos da periódica. É apenas um grupo pequeno de elementos químicos que combinados, né, resultam então toda essa complexidade de formas de vida que a gente encontra no planeta hoje. Então, basicamente, tem o carbono, o hidrogênio,
oxigênio, nitrogênio, magnésio, fósforo, enxofre, cálcio e ferro são, dentre vários tipos de elementos, são os principais. Muito bem. E a gente então volta um pouco no tempo, né, para a gente resgatar aqui o trabalho importante desse ecólogo fundamental para a ecologia. Charles Elton publicou vários livros fundamentais, como a Ecologia Animal, que é o seu principal livro. Lá em 1920, quem teve a primeira ideia, assim, do ponto de vista da teoria ecológica, em propor que todos os organismos, de alguma forma, estão interrelacionados através das relações alimentares, né? Foi Charles Elton, lá em 1920, e então ele fez a primeira proposição do que ele chamou de teia alimentar, ou seja, todos os organismos vivos, independente da origem, do tipo, eles estão, em algum momento, interligados a essas relações de alimentação. Ou numa hora eles podem predar algum tipo de outro ser vivo, vamos dizer assim, né? Ou em outra hora eles podem ser predados, podem ser consumidos, né? Então, em um momento tu pode ser o consumidor e em outro momento tu pode ser um recurso. Além do Charles, do Elton, a gente tem esse ecólogo também que foi fundamental, que é o Arthur George Tansley. E lá em 1935 ele pensou, então, mais ou menos com essa definição atual que a gente tem de ecossistema, né? A partir do sistema ecológico, combinar então os organismos, né? Toda a biota, toda a matéria viva, combinar esses organismos com os fatores abióticos do meio abiótico, né? Então, os fatores como clima, como relevo, como pH, todos esses fatores que a gente utiliza para analisar o sistema físico, né, o biofísico. Então, combinados, a gente teria então essa abordagem mais ampla de um sistema ecológico. E é a base do conceito de ecossistema, né, que é uma unidade fundamental, que o Tange considerava uma unidade fundamental da organização ecológica. Ele tinha uma afirmação que era bem importante, que ele dizia o seguinte, que o ambiente físico, o meio físico, ele serve tanto como uma fonte, também como um dreno para o fluxo de energia e ciclagem de matéria. Então, os organismos se aproveitam ou utilizam os recursos vindos do meio físico, né, dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, eles servem como um dreno para liberar então a matéria, para liberar o fluxo de energia, né? Então, o meio físico, o meio abiótico é considerado, pode ser abordado com esses dois contextos, né? Tanto como treino quanto como uma fonte. E voltando um pouquinho, a gente tem que falar também do Lotka, né? Do Alfred Lotka, que ele usando essa abordagem mais fisicista, vamos dizer assim, dos ecossistemas, né? Ele pensava os ecossistemas como transformadores de energia que obedecem então a alguns princípios termodinâmicos, sobretudo a segunda lei da termodinâmica. E ele também teve essa visão de que a produtividade dos ecossistemas estava muito relacionada com a quantidade de energia que estava disponível. Então, a produtividade de um ecossistema vai depender da quantidade de energia, de input de energia que esse ecossistema terrestre. De modo que ecossistemas mais produtivos recebem mais energia do que ecossistemas menos produtivos, por exemplo. Então, é importante resgatar essa ideia de lógica como foi uma influência assim, ao longo de várias décadas, né? Essa análise dos sistemas ecológicos por esse viés dos padrões das leis da física, né? Então isso foi muito forte ao longo de várias décadas. E a gente tem aqui essa abordagem, essa figura bem interessante porque ela mostra
ela tem bastante informação. A gente vai tentar explicar, decompor para vocês com detalhes, né? Primeiro aqui a gente tem que, para todos os organismos vivos dentro de um ecossistema, vamos dizer assim, a gente tem que ter uma entrada de energia, e essa entrada de energia vem de fora do sistema em geral, né? E essa entrada de energia aqui, ela acaba então por fomentar a transformação de componentes de alta energia e componentes de baixa energia, de modo que esses componentes de baixa energia ocorrem essas transformações aqui. A partir da entrada da energia, ocorre a transformação de componentes de baixa energia para componentes de alta energia. E à medida que ocorrem as reações químicas e a liberação de energia, a gente vai ter uma quantidade menor, né, inferior, de energia passada para o próximo nível, próximo componente. Então, essa aqui é uma regra básica, como está explícito na segunda lei da termodinâmica. A gente vai ter sempre o estado de energia final, vai ter sempre um potencial energético menor do que o estado de energia inicial. Né? Isso por conta de que os ecossistemas, assim como as máquinas também, tem sempre uma perda residual de energia. Então, uma quantidade de energia nesse processo de transformação é perdida, né? E essa perda ela vai influenciar diretamente na disponibilidade da quantidade energética para o próximo nível, o próximo grupo de componentes. Então, aqui nessa figura, tanto para pensando em ecossistemas, como pensando em qualquer tipo de transformação de energia ao longo de um sistema, né, ao longo de vários componentes, a gente vai ter a perda de energia nesse sentido aqui. E nos ecossistemas naturais, a energia sempre seguirá um fluxo unidirecional. Então, não tem como tentar recuperar a energia de um estado final, tentar ter um potencial energético maior no estado final em comparação com o estado inicial. A energia nos ecossistemas ela sempre vai seguir esse fluxo unidirecional. Por outro lado, em relação à matéria, ciclagem de matéria, todos aqueles componentes lá de carbono, hidrogênio, nitrogênio, eles não entram como um fluxo unidirecional, mas eles entram num ciclo mesmo. Né? Então, para energia, eles têm um fluxo unidirecional, e para a matéria, ou seja, para os componentes, os componentes químicos que fazem parte da biomassa, eles entram numa espécie de ciclo. Né? Então, tem a ciclagem dos nutrientes. Por outro lado, a gente tem esse fluxo que ele é unidirecional de energia. Então, depois de fazer essa breve introdução sobre alguns conceitos básicos e algumas questões básicas sobre ecologia de ecossistemas, hoje, nessa aula, a gente vai abordar o seguinte. Por exemplo, a gente vai começar com essa ideia de que como a energia ela é medida nos ecossistemas. Então, dentro desses sistemas bióticos, como a gente consegue medir energia? Quais fatores que influenciam a produtividade primária? A produtividade primária, a gente vai ver que ela varia entre os ecossistemas. E a gente vai ver também que apenas uma fração da energia assimilada passa para o próximo nível trófico. Né? E a gente vai ver também que a energia ela se move através dos ecossistemas em diferentes velocidades. Então vamos lá. Bom, pensando em energética, pensando em energia nos ecossistemas, a gente tem que citar Raymond Lindemann, lá em 1942, teve a sacada, a brilhante ideia de pensar não nos indivíduos, não nas formas de vida como matéria alimentar, como Elton pensou lá em 1920, mas tentar agrupar esses indivíduos através de níveis tróficos, né, chamados famosos níveis tróficos, da cadeia trófica. E a partir dessa concepção de Lindemann, ele criou então essa ideia de uma pirâmide de energia dentro dos ecossistemas, está estruturada através dos ecossistemas. Como seria
pirâmide. Aqui uma figura clássica, né, que mostra esse padrão piramidal de transmissão de energia dentro dos ecossistemas, dentro dessa cadeia trófica, desses níveis tróficos. Bom, primeiro, na base de toda a cadeia trófica, de todos os níveis tróficos, a gente tem os produtores primários, que são as plantas. Então, as plantas compõem a base dessa cadeia primária aqui, e notem que a largura dela é bem maior em comparação com o próximo nível trófico, que são os herbívoros. Esses herbívoros aqui são no caso, os animais que se alimentam das plantas, né? Então, em termos comparativos de energia, a proporção de energia que passa para o próximo nível trófico é bem inferior ao do nível trófico imediatamente abaixo, né? E isso também, a ideia funciona também para o primeiro carnívoro e para o segundo carnívoro, né? Então, a tendência é sempre invocando a lei da segunda lei da termodinâmica, e vamos supor que seria o estado final aqui energético, vamos dizer assim, seria o segundo carnívoro aqui. A águia, por exemplo, que se alimenta da raposa, ela vai ter um potencial energético menor do que esse estado inicial aqui dos produtores primários, no caso as plantas, e possui, em termos de quantidade de biomassa, quantidade de energia acumulada na sua matéria, muito superior, né, desproporcionalmente, eu diria até superior ao que passa de energia para esse segundo carnívoro aqui. Então a gente tem essa ideia que é uma ideia que tem uma aplicação, né, tipo, ela funciona para as leis da física, mas também ela pode perfeitamente se adequar às leis da natureza para os ecossistemas, tanto terrestres quanto os ecossistemas aquáticos, né? Então, Lindemann ele teve essa contribuição bem importante, que foi trazer essa visão de que a gente pode agrupar primeiro os organismos em níveis tróficos, né, a partir de uma cadeia trófica, e mostrando que a proporção de energia através desses níveis tróficos ela varia consideravelmente. Bom, e também a gente tem um papel fundamental na ecologia de ecossistema do Eugene Odum. Né? O Odum ele tem um livro clássico de ecologia, né, Fundamentos de Ecologia, lá de 1953. É um livro que eu usei na minha graduação, por exemplo. E Odum tem um papel importante porque ele foi o personagem dentro da ecologia que fez a consolidação dessa ecologia dos ecossistemas, pensando em ecologia de ecossistemas como ciência, né? Nesse caso, a partir de Odum, os ecólogos então passaram a medir o fluxo de energia e a ciclagem dos nutrientes nos ecossistemas a partir da abordagem de Eugene Odum. E a ideia, a sacada do Odum foi trazer esses diagramas de fluxo de energia. Basicamente, a gente tem aqui aquela ideia da segunda lei da termodinâmica adaptada, estruturada, então, para os ecossistemas, né? Então, note que, primeiro de tudo, que a gente tenha uma entrada de energia que ela precisa ser regular e que pode ser um ser autótrofo ou um ser heterótrofo, por exemplo, né? E a gente tem essa ingestão ela passa então por uma assimilação. Essa assimilação ela vai então gerar essa produção, né? Essa produção vai ser investida em crescimento, né? E a partir desse crescimento ela vai determinar aqui o tamanho dessa caixinha aqui, que é a produção de biomassa. Só que a gente tem essa linha reta, né, do ponto aqui de entrada da ingestão até que está disponível para o próximo nível trófico, que é o que está crescimento, que está disponível a partir do crescimento, né, da planta ou do animal, por exemplo. A gente tem alguns drenos, né, de energia. É a excreção, né, que é a parte metabólica que tem um alto custo energético para os seres vivos, né, que é se livrar daquilo que não vai precisar, e esse descarte, vamos dizer assim, ele tem um custo
energético, né, para as células, então há uma perda de energia aí, assim como também para a manutenção do sistema, manutenção das funções vitais, né, do sistema vivo. A gente precisa ter a respiração, né? A respiração, tanto no nível celular quanto no nível ecossistêmico também a gente pode avaliar a respiração. Então, a partir da excreção e a partir da respiração são os drenos que a gente tem dessa quantidade inicial aqui, desse input inicial de energia. Aí nota que a largura aqui é relativamente menor do que entrou, né? Porque eles têm exatamente essas perdas de energia ao longo do caminho. E o que está disponível próximo nível trófico é apenas uma fração ao que está disponível, que foi investido em biomassa, ou seja, foi investido em crescimento por esse sistema vivo, né? E a ordem é a mesma para o outro nível trófico, né? Então eles têm uma perda aqui por excreção, tem uma perda por respiração e apenas uma fração ainda menor aí que vai estar disponível para o próximo nível trófico e assim sucessivamente, né? Então eles têm essa cadeia de eventos, de elementos que unem, né, todos os organismos vivos através desses níveis tróficos. Bom, e qual é essa principal fonte, input de energia para os sistemas vivos aqui na Terra? A gente começa a partir sempre da radiação solar do Sol, né, que é a nossa principal fonte, né? E a gente vai notar que, dependendo da posição, da região em relação ao globo, né, e a partir da inclinação do eixo da Terra, algumas áreas vão receber mais energia, mais radiação solar do que outras, né? E isso vai determinar também os padrões de produtividade dos ecossistemas sobre a superfície terrestre. Então a gente tem como fonte primária de energia o Sol, que então é o que vai fomentar então toda essa cadeia de eventos, né, até o último nível trófico, lá no caso um consumidor terciário, por exemplo. E esse Sol, essa radiação solar que chega, ela não é completamente aproveitada, né, ao longo de todo o seu espectro eletromagnético, né? Apenas uma fração relativamente pequena, entre 400 e 700, que é utilizado de fato para ativar as moléculas e realizar a fotossíntese. Então, o ultravioleta, uma boa parte é perdida, o infravermelho, uma boa parte também funciona para movimentar o efeito estufa do planeta, mas a maior parte, ou a menor parte, na verdade, dessa radiação, que é a radiação luminosa que vem do Sol, é apenas uma pequena fração aproveitada para realizar a fotossíntese e, a partir dessa realização da fotossíntese, então, produzir biomassa, né? E a gente vai ver também que tem umas diferenças importantes, que dependendo do tipo de pigmento fotossintetizante, a gente vai ter uma fração ainda menor que é aproveitada de fato pelas plantas. Então, as clorofila A, clorofila B, elas têm preferência por absorção no azul e no vermelho, por exemplo. Então, se ela absorve no azul e no vermelho, ela reflete a maior parte da radiação que está que é próximo aqui do verde, né? Então, por conta da abundância da quantidade de clorofila, e essa clorofila aqui absorve uma fração e reflete o verde, por conta disso nós temos a maior parte da biomassa de cor verde, né? Por outro lado, tem pigmentos, como os carotenoides, que são especializados em uma outra faixa entre o azul e o verde aqui. Eles absorvem uma boa fração nessa faixa do espectro da radiação eletromagnética e refletem em amarelo e vermelho. Então eu tenho algumas algas vermelhas e algumas. Vou mostrar aqui. Tem algumas algas vermelhas, por exemplo, que tem uma grande quantidade de carotenoides que são vermelhas, obviamente, por conta desse pico de absorção nessa outra faixa do espectro de radiação luminosa. E também a gente tem esse efeito, né,
da quantidade disponível de CO2, que é um outro componente fundamental para a produção, para a realização da fotossíntese. Então, em geral, a gente tem um CO2 que entra nas folhas a partir dos estômatos, a partir de um contrafluxo, né? Tipo, ele está lutando contra a, 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 a transpiração da planta, né? Pelos estômatos também. Transpiração essa que é muito maior, sobretudo em ambientes mais quentes, né? Então, aqui tem os estômatos, tem a transpiração da água para fora da folha e tem a pressão, que é uma pressão relativamente pequena do CO2 para entrar nas folhas. Então, aí, a partir da entrada do CO2 nas folhas e nas células, desencadear então a fotossíntese, né? Radiação luminosa, água e CO2. Que basicamente a gente tem essa ideia que é fundamental, né, crucial, sabe? No caso, de forma bem simplificada aqui. Mas a gente tem o processo de oxidação e o processo de redução, que no caso é a fotossíntese, né? Vamos pegar esse lado aqui para esse outro lado no início. Então, qual é a ideia aqui? A gente, a partir de elementos inorgânicos, como o CO2, né, que estão presentes na atmosfera e que vão entrando na folha, combinados com a água, né, com a entrada de água e com a radiação luminosa, a gente tem então a transferência dessa radiação luminosa para uma radiação, ou uma energia luminosa, para uma energia química que vai estar nessa ligação aqui dos carboidratos, né? Então a gente tem essa conversão de energia, que é o ponto crítico da fotossíntese de energia de radiação luminosa para energia estocada, então, a partir dessas ligações químicas dentro dos carboidratos, dentro da glicose. Bom, tudo isso para dizer que a energia nos ecossistemas, que é o primeiro tópico que eu mostrei, ela é medida a partir dessa produção primária, que a gente vai chamar, que basicamente é a assimilação de energia e produção de matéria orgânica pela fotossíntese. Então, peguei assim, todas as plantas do planeta, quantidade de fotossíntese, todos os seres autótrofos do planeta, a quantidade de fotossíntese de radiação luminosa que vai ser convertida em energia química, a gente pode basicamente então, medir a energia dos ecossistemas a partir da quantidade de energia que tem na biomassa, né, que está acumulada na biomassa e que está sendo usada então, para as atividades das plantas. Né? Então, a produção primária basicamente é isso, né? É a produção, a assimilação de energia e produção de matéria orgânica a partir da fotossíntese. E a gente pode medir a biomassa ou a energia, a produção primária a partir da biomassa, que nada mais é do que a massa de organismos por unidade de área. Ou o volume de água também, né? Pode ser. A gente pode medir biomassa no volume de água também tridimensional. Então, essa energia dos ecossistemas ela pode ser medida como unidade, como joule por metro quadrado, ou matéria orgânica seca, por exemplo, tonelada por hectare, ou então carbono, gramas de carbono por metro quadrado. Mas a biomassa vai estar sempre associada a uma unidade de espacial, né, unidade de área. E isso aqui é um dado interessante, que é a produção primária, ou seja, toda a energia da radiação luminosa que é acumulada nas ligações químicas, né, a estimativa é que seja em torno de 105 petagramas de carbono por ano, ou seja, nada mais é do que 10 elevado à 15ª potência de gramas de carbono que é armazenado, que é estocado todos os anos por todas as plantas e por todas as algas, né, por todas as formas de vidas autotróficas. Né? Então, a produção primária é um negócio, é o que realmente, na verdade, sustenta, né? Toda a cadeia, todas as formas de vida do planeta, é a quantidade de biomassa e de energia que é a radiação luminosa que é convertida em energia química. Né?
Bom, existe, vou puxar um pouco essa sardinha para minha brasa, né, vamos dizer assim, e a gente tem uma abordagem que, utilizando agora com sensores remotos, utilizando meios indiretos, a gente consegue medir a quantidade de biomassa, a gente consegue medir a quantidade de cobertura vegetal, a concentração de clorofila na água, taxa de absorção da luz, radiação, a quantidade de radiação disponível para as plantas. Isso tudo a gente já consegue fazer de forma a partir dessa tecnologia que são os sensores remotos. Sensores remotos esses podem estar, podem ser, estar em satélites, podem estar em aviões, ou podem estar em solo mesmo. Tem várias formas de medir essa cobertura e essa variação da biomassa vegetal a partir de sensores, né? E a gente tem basicamente essas taxas de absorção da luz que são então convertidas em estimativa de produtividade. Então, isso é bem interessante, ter uma diversas abordagens, mas também tem aquelas abordagens tradicionais que o pessoal, os pesquisadores vão para campo, então seleciona uma parcela, mede então todas as árvores acima de um determinado DAP, por exemplo, acima de 10 centímetros, por exemplo, medem todas as árvores e assim conseguem medir a circunferência, a altura e conseguem também estimar a quantidade de biomassa disponível naquele local, né? Também tem várias técnicas de, de amostragem. Bom, em relação à produtividade primária, a gente tem que entender que a gente pode decompor e pode classificá-la ela como, por exemplo, produtividade primária bruta. O que seria isso? Seria a fixação total de energia que é produzida pela fotossíntese. Então, toda a energia que é assimilada e que é utilizada na fotossíntese, a gente pode chamar ela de produtividade primária bruta. E o que seria a produtividade primária líquida? Bom, basicamente, essa taxa real de produção de nova biomassa, né? A produtividade primária líquida, ela leva em conta, então, só o que é produzido de nova biomassa, o que é incorporado como a partir de ter sempre uma referência ao que já tinha anteriormente, né? E o que foi produzido no próximo momento, no futuro. Então, essa diferença que a gente então calcula a produtividade primária líquida, que é a taxa real de produção de nova biomassa. E a produtividade secundária, o que seria? É a taxa de produção de biomassa por heterótrofos, né? Então, até esse momento que a gente estava falando de produtividade primária, que é basicamente tudo que é produzido pelas plantas, né, pelos seres autótrofos. No entanto, a gente tem a produtividade secundária também, que é exatamente a produtividade dos seres que vão se alimentar, então, que vão utilizar as plantas e a biomassa dos autótrofos como alimento. Então, a gente chama essa produção de biomassa dos heterótrofos como produtividade secundária. Bom, essa figura aqui eu acho ela bem interessante porque ela resume tudo o que eu falei até agora. Então, primeiro a gente tem a radiação solar, a partir da radiação solar a gente tem a fotossíntese e a gente tem aqui a assimilação total, que seria a produtividade primária bruta, né? E a gente tem uma destinação, uma fração bem significativa destinada para a respiração, para a manutenção das formas de vida, para a manutenção das funções vitais, basicamente, né? Então, uma grande quantidade de energia é destinada exclusivamente para a respiração. E apenas uma pequena fração, uma menor fração, vamos dizer assim, é investido no crescimento, ou seja, em nova biomassa e na reprodução. Esse investimento em crescimento e reprodução é o que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Então, e esse crescimento, notem que
nova biomassa, né? Pode ser uma nova folha, um novo tronco, por exemplo, uma nova raiz. E também tem um investimento na reprodução. Né? Todos os organismos vivos, no fim das contas, vão estar querendo a persistir ao longo do tempo, né? Para então evoluírem, por exemplo. Então, a gente tem um investimento uma fração da energia, investimento em reprodução, ou seja, nos frutos ou nas sementes, e por aí vai. Né? Então, se a gente pegar, a gente consegue decompor nesse contexto aqui, a gente consegue decompor onde está sendo alocada a maior parte ou a menor parte da radiação luminosa, da energia dentro de um ecossistema. Essa tabela aqui é só para comparar, então, em termos de produtividade primária líquida, né, que é esse NBP aqui, Net Primary Production, né, que é uma sigla já em inglês, né, comparando os ecossistemas marinhos e os ecossistemas terrestres. Aqui medido em petagrama, né, petagrama de carbono. Então vamos pegar aqui, por exemplo, as florestas tropicais, florestas úmidas tropicais, 17,8 de petagrama de carbono por ano. Né? Elas conseguem então produzir. As savanas em torno de 16,8, né? Bem próximo. As savanas também altamente produtivas. Vamos comparar com o deserto, por exemplo. Aqui só nesse primeiro momento só em ecossistemas terrestres. O deserto, zero, como era de se imaginar, né? Tem uma produtividade primária muito baixa, né? 0,5 petagrama de carbono. Né? E realmente o que se destaca aqui, basicamente, são as florestas tropicais e as savanas. Em terceiro lugar, aparentemente, que está as áreas que são utilizadas para cultivo, né? Para produção de alimentos. Então, produzindo também uma grande quantidade, obviamente, por conta da alta demanda de alimentos que a gente tem no planeta. Em contrapartida, por outro lado aqui, a gente tem os oceanos. Mas no caso, nem é os oceanos tropicais e subtropicais. Quem tem uma produtividade marinha são os oceanos temperados. Olha só que interessante. 16,3 toneladas petagrama de carbono por ano. E a gente pode pensar também em medir a produtividade líquida do ecossistema. Como seria isso? Produtividade líquida já é aquela produtividade descontando, né, pensando assim em um ecossistema, né, como um todo, entre organismos autotróficos, organismos heterotróficos, a gente pode pensar em decompor a produtividade líquida do ecossistema como um todo. A gente separa então os drenos, né, são aqueles pontos onde a gente tem perda de energia. A gente perde energia através da respiração das plantas e também da respiração dos animais. Então, respiração autotrófica e respiração heterotrófica. Se a gente somar os dois aqui, o RA mais o RH, a gente tem a respiração do ecossistema. Então, aqui é um dreno, né, total, é a perda de energia total relacionada à respiração do ecossistema, somando a respiração dos autótrofos mais a respiração dos heterótrofos. A produtividade líquida do ecossistema nada mais é então do que a produtividade primária bruta, que é tudo que é assimilado pela fotossíntese, menos essa respiração do ecossistema aqui, menos a respiração dos autótrofos mais os heterótrofos. Nota o seguinte aqui: se por acaso a produtividade primária bruta ela é maior do que a respiração, esse ecossistema está fixando carbono mais rápido do que está liberando, né? Do que libera. Então ele está funcionando como um dreno de carbono. Então ele está sugando o CO2 para dentro da biomassa, para dentro do ecossistema. Se por um acaso a respiração for maior, mais forte do que a produção primária bruta, então esse ecossistema está servindo como uma fonte de carbono. Ao invés de ele estar assimilando carbono, ele está emitindo carbono.
Isso é interessante pensar, porque pensando em floresta amazônica, por exemplo, a, a gente imagina que a floresta amazônica é um grande dreno de carbono, que ela assimila muito carbono da atmosfera, né? Só que se a gente tem um aumento da intensidade de queimadas, por exemplo, um aumento da intensidade do desmatamento, a floresta ah, pode então passar a funcionar não como uma fonte, mas não como um dreno, mas como uma fonte de carbono para a atmosfera. Então, primordialmente, a floresta ela assimila carbono e estoca na sua biomassa. Né? Isso impossibilita que esse carbono esteja na atmosfera, interagindo com a radiação infravermelha e aquecendo o planeta. Por outro lado, se a gente está queimando, se a gente está desmatando, a gente tende a tornar esse carbono disponível mais rapidamente para a atmosfera, né? E como a floresta tem muito carbono, né, ela pode ser um fiel da balança nessa luta contra o aquecimento global, por exemplo. E aqui tem essa figura, esse gifzinho que eu acho interessante, que a partir daqueles sensores remotos que eu falei inicialmente, a NASA conseguiu então medir a produtividade primária bruta dos ecossistemas, ou melhor, líquida dos ecossistemas, para o planeta como um todo, né? Isso tanto para ecossistemas aquáticos quanto para ecossistemas terrestres também. É bem interessante notar que tem uma variação meio que sazonal, né, da produtividade, isso muito em função da quantidade de radiação que chega, né, e da quantidade de chuva também, da disponibilidade de água. E notem que nos ecossistemas aquáticos, aqui, sobretudo os oceanos, existem algumas áreas que são mais produtivas, né, tem picos de produção, do que outras áreas que são mais pobres, né, sobretudo essa região mais central aqui dos oceanos, que é bem pobre em termos de produtividade. E aqui essa figura mostra exatamente essa sazonalidade da produtividade primária, né, de, ao longo de um ano, né, de janeiro até dezembro. Aqui. Então, que é o fluxo de CO2 medido em partes por milhão. A gente nota que tem um fluxo positivo aqui até em torno de maio. Depois ela começa a diminuir até chegar a -2. Em agosto é o ponto mínimo de assimilação de carbono. E aqui a gente tem, então, novamente, o crescimento. De modo que em agosto aqui a gente tem a menor taxa de produtividade dos ecossistemas. E no mês de dezembro aqui a gente tem esse pico, né, que já junta com janeiro do próximo ano. É o momento que a gente tem a produtividade dos ecossistemas. Medida aqui, no caso, produtividade primária líquida, né, medida em quilos de carbono por metro quadrado por ano. Então, dependendo da época do ano, a gente tem essa variação da produtividade nos ecossistemas terrestres e aquáticos. E aqui tem um padrão de produtividade em ecossistemas aquáticos que é bem interessante como ela é medida. Né? Basicamente, ela mede a quantidade de clorofila na água, em cada metro cúbico de água. Né? A quantidade, se tem clorofila na água, a gente imagina que tenham algas, né? E se tem algas, há então a produção, a fotossíntese, né? Então, basicamente, se tem clorofila, tem algas, perdão, e se tem alga, tem fotossíntese. Então, a gente mede, os cientistas medem a produtividade de ecossistemas aquáticos utilizando a quantidade de clorofila na água. Bom, quais são os fatores, então? Fatores ambientais, fatores do ambiente físico que regulam a produtividade primária. Bom, essa resposta provavelmente vocês já sabem, né? Porque já expliquei para vocês aqui ao longo, tanto na aula sobre o ambiente físico e ao longo também dessa aula. Então, eu vou só passar rapidamente, que eu tenho certeza que vocês já estudaram isso e são muito afiados também.
Bom, primeiro é a radiação luminosa, né? A luz. A quantidade de luz influencia diretamente na produtividade primária dos ecossistemas. E essa figura aqui eu gosto bastante dela porque ela, embora ela pareça um gráfico bem complexo, né? É um gráfico que a gente dá para entender e tem bastante informação e é muito útil, né? Bom, primeiro a gente tem o nível de luz aqui no eixo X e a taxa de fotossíntese ou carbono assimilado no eixo Y. O nível de luz está aumentando nesse sentido, né? Para cá. Então, para cá a gente tem um baixo nível de luz, para cá a gente tem um alto nível de luz. E a taxa de carbono está aumentando nesse sentido aqui. Um baixo nível de fotossíntese, taxa de fotossíntese, e um alto nível de taxa de fotossíntese nesse sentido. Bom, primeiro a gente tem que notar que tem essa linha aqui, ó, que chama da respiração. Aqui é o limite da respiração, ou seja, é o dreno, é um daqueles drenos lá, onde há perda de energia, né? Então, embora a gente tenha um nível de luz aqui inicial e uma taxa de assimilação de carbono, até esse momento aqui os ecossistemas não estão ganhando, não estão assimilando carbono. Estão só compensando aquilo que eles estão perdendo por respiração. A partir desse ponto que ele cruza essa linha aqui, que é a respiração, né, a linha da respiração, então ele passa a assimilar carbono e ganhar carbono. Isso à medida que também aumenta o nível de luz aqui. Bom, mas quando ele chega a um certo nível de luz, ele também já não consegue assimilar, porque ele alcança o ponto de saturação. No caso, é como se todas as moléculas de clorofila de todas as células, de todos os cloroplastos, estarem então saturados e ocupados, já realizando fotossíntese. Então, a partir desse ponto aqui, ainda não há um aumento da fotossíntese, né? Então, porque exatamente alcançou já esse ponto de saturação. Já que não há um aumento do carbono assimilado, a tendência é a estabilização, né? Chega nesse nível de saturação aqui. Então, a luz é fundamental como um fator que controla a produtividade dos ecossistemas. Bom, e é importante realçar também que a gente tem diferentes eficiências, né, fotossintéticas. Por exemplo, né, dependendo do tipo de ecossistema, a gente tem uma baixa ou uma alta eficiência fotossintética. Por exemplo, a comunidade de fitoplâncton, né, dos organismos aquáticos, tem uma eficiência fotossintética muito baixa. Então, menos que 0,5% da quantidade de radiação que chega do Sol é convertida em biomassa. É convertida em produtividade primária. 0,5%. As florestas, né, as florestas tropicais, por exemplo, são as que têm as maiores taxas de eficiência, daquelas que conseguem assimilar apenas entre 2 e 13.000% de radiação. Conseguem, de fato, converter as comunidades herbáceas em torno entre 1 e 2%, e a agricultura menos de 1,5% também. Então, de maneira geral, os ecossistemas eles não são tão eficientes para assimilar a quantidade de radiação que chega. Né? A maior parte dessa radiação, então, ela é perdida, ela é extraviada. Bom, se a gente tem, então, esse 95% de desperdício da quantidade de luz, onde ela vai essa quantidade de luz? Uma parte ela é assimilada pela fotossíntese e em seguida ela é respirada, ou seja, ela então já aquele dreno que a gente conhece, né, que é para manutenção das funções vitais, se manter vivo significa, ou seja, respirar, uma parte já é perdida, né? Essa respiração ela tem um custo energético para a respiração, uma outra parte ela é perdida por reflexão, entre 25% e 75%, uma grande amplitude, uma grande variabilidade, e uma outra parte é perdida através da conversão em calor, né, que se para pela evaporação da água da folha, por exemplo, a partir da transpiração. Então, a transpiração também, a quantidade de calor vai influenciar então nessa perda e vai diminuir também, obviamente, a eficiência fotossintética das plantas, dos seres autótrofos como um todo.
Bom, também tem os fatores clássicos que a gente já estudou, né, que são as condições climáticas. Dependendo das condições do clima, a gente pode ter uma alta produtividade ou uma baixa produtividade. Em relação à temperatura, por exemplo, a gente nota que quanto maior a temperatura nesse gráfico, maior também a produtividade primária líquida, né, que é, no caso aqui, megagrama de carbono por hectare, por ano. Então, é um caso que tem temperatura negativa, muito frio, tem uma baixa produtividade. À medida que a gente se aproxima do Equador, locais mais quentes, a gente vai ter, então, os locais que têm a maiores produtividades. Em relação à precipitação, tem um padrão bem interessante, que é um padrão não linear, vamos dizer assim, curvilíneo. De modo que a gente observa aqui que em locais que são muito secos, né, que quase não chove, que tem um baixíssimo nível de precipitação, a gente tem também uma baixa produtividade. E há uma tendência de crescimento da produtividade à medida que aumenta o volume anual de chuva disponível, né? Só que, no entanto, quando alcança aqui em torno de 3.000 milímetros por ano, né, há uma tendência de estabilização e depois, a partir disso, há uma tendência de queda da produtividade com o aumento da precipitação. Então, nesse exemplo aqui, que é um exemplo do livro do Wycliffe, né, que é um livro que está muito influenciado pela ecologia em zonas temperadas, né, que não corresponde necessariamente ao que a gente observa na Amazônia, e que ele diz assim que a produção aumenta com a precipitação até cerca de 3.000 milímetros por ano, mas declina em intensidades mais altas. No caso, para esses padrões aqui de ecossistemas temperados, que é o exemplo do livro do Wycliffe. Bom, em relação à eficiência do uso da água também, é um fator fundamental importante que determina, então, a quantidade de biomassa, a quantidade, o percentual de produção primária. Então, dá para calcular, por exemplo, uma estimativa de resistência à seca de um determinado ecossistema, a partir da quantidade de matéria seca produzida, que é a produção líquida, né? Ou seja, que é a produtividade líquida por quilo de água transpirada. Ou seja, quanto de água é necessário para produzir uma determinada quantidade de biomassa, produção líquida. Né? Na maioria das plantas aqui, a gente há esse padrão aqui, né, de 2 gramas de biomassa para cada quilo de água utilizado. Nas espécies que são tolerantes à seca, né, a gente tem uma eficiência maior, já que elas têm vários níveis de adaptações que permitem, então, um uso mais eficiente da água. Então, entre 4 e 6 gramas de carbono para cada quilo de água utilizado. E também tem uma diferença em relação às vias adaptativas da fotossíntese. Diferença entre plantas C3, plantas C4 e plantas K. Aqui é um esqueminha basicamente mostrando o caminho, né, da água até as folhas, que é utilizado então para resfriar, né, como componente para diminuir a temperatura foliar, mas também é utilizado fundamentalmente para a realização da fotossíntese. Então, a partir das raízes que sobe então no xilema, essa água então é conduzida para todas as folhas e ela é perdida uma boa fração através do vapor d'água, através da transpiração. E uma outra parte então é utilizada nas reações metabólicas da fotossíntese. Um outro componente muito importante, né, em termos de produtividade dos ecossistemas, isso tem uma aplicação bem prática, né, pensando em termos de agricultura, é a questão das nutrientes, a questão da quantidade ou da disponibilidade de fósforo, por exemplo, a disponibilidade de nitrogênio na produção. Então, aqui tem um exemplo bem interessante que aqui ele mede a biomassa em um percentual de não fertilizados, né? Então, a gente tem aqui um experimento que
mostra esses 3 tipos de planta: a adenostema, cianotus e as plantas anuais. Aqui, a primeira barrinha aqui é um controle que não sofreu fertilização nenhuma. Aqui teve a segunda é uma adição de nitrogênio, a terceira aqui é a adição só de fósforo, né? E a quarta é a combinação de nitrogênio e fósforo. Anotem um padrão aqui, né? Quando a gente aqui em adenostema, quando a gente adicionou nitrogênio, apenas nitrogênio, em comparação com o controle, teve um aumento significativo da produção. No entanto, quando a gente adicionou só fósforo, por exemplo, a quantidade de produção acabou diminuindo, se tornou menor do que o controle aqui, que não é fertilizado, por exemplo. Mas quando a adição de ambos, por exemplo, a gente tem uma produção mais significativa em comparação ao controle, que, no entanto, menor do que quando adicionado só nitrogênio. Né? No caso aqui, quando adicionamos nitrogênio e fósforo ao mesmo tempo. Isso vai depender, você vai notar que vai depender, a resposta da planta vai depender do tipo de planta, né, basicamente. Cianotos, por exemplo, no cenário com nitrogênio e fósforo, e no cenário só com nitrogênio, teve uma produtividade mais baixa do que o controle aqui. Né? E como eu mostrei aqui, com a maioria das espécies, a adenostema respondeu ao nitrogênio, mas não respondeu ao fósforo, emissão de fósforo. Cianotos, nota que tem um padrão interessante, né, que não aumentou em nenhum caso aqui. Isso porque o cianotos ele captura nitrogênio das bactérias simbióticas em suas raízes. Então, basicamente, uma leguminosa que, a partir dessa interação mutualística, né, com as bactérias, essa relação simbiótica, as bactérias então auxiliam nesse processo de absorção de nitrogênio. Então, nota que a planta cresceu mais quando foi adicionado só o fósforo, mas quando foi adicionado ambos, por exemplo, então só o nitrogênio, a planta não cresceu tanto, né? Em relação às plantas anuais, elas responderam, são aquelas plantas que têm aquele ciclo de vida, elas germinam as sementes, elas crescem, se reproduzem, morrem no intervalo de 1 ano, né? Então, essas características básicas, né? Essas plantas anuais responderam fortemente à adição simultânea de nitrogênio e fósforo. Notem que ela até sai da escala aqui, né? A quantidade de biomassa produzida chega a 840, em termos comparativos aqui, muito maior do que o controle, muito maior do que só com nitrogênio, e muito maior ainda do que só em relação à adição de fósforo. Bom, em relação à eficiência de uso dos nutrientes, eles têm essa grande variabilidade, como eu já mostrei. Ela varia entre 50 a 300 gramas de biomassa para cada grama de nitrogênio e pode variar entre 300 e 1.500 gramas por cada grama de fósforo. Isso indica que tem uma maior demanda por nitrogênio do que fósforo, no caso. Né? A gente tem esse padrão aqui de nitrogênio é fundamental, assim como o fósforo, mas nesse caso tem uma importância do nitrogênio maior, né, para a produção da biomassa. Em relação à produtividade dos ecossistemas aquáticos, a gente nota que a gente tem essas zonas baseadas nas correntes oceânicas, a gente tem essas zonas em azuis aqui, são as áreas que têm alta produtividade nos oceanos. Em geral, são nas zonas costeiras e que estão na confluência de grandes correntes marinhas. Né? Então, essas zonas, em geral, são zonas de alta produtividade, porque tem uma alta disponibilidade de nutrientes, né, a partir da ressurgência de nutrientes do fundo do oceano para as camadas fóticas, né, as camadas onde há luz e radiação, há nutrientes, então há aquela alta produtividade do ecossistema nessas regiões.
aqui em comparação à produtividade dos ecossistemas terrestres e aquáticos, né? Nota que a gente tem uma diferença bem grande, sobretudo em ecossistemas terrestres, são mais produtivos em termos de produção primária líquida do que os ecossistemas aquáticos. Isso é óbvio e fácil de constatar. Em relação à eficiência ecológica, a gente tem entre 5% e 20% da energia assimilada, ela passa para o próximo nível trófico, essa questão a gente já abordou, né? Tem aquela energia que ela é ingestada, a energia, ou seja, que entra, né? A energia gestada, que é a energia que sai, e a energia assimilada, de fato, é aquela que é basicamente a diferença entre o que foi assimilado, né, ingestado, e aquilo que foi aquilo que saiu, que é a energia gestada. A energia assimilada menos a respiração, menos a energia excretada, a gente pode considerar então como a produção. Então, tem essa variação aqui entre 5%, pode chegar até a 20% de eficiência ecológica, e dá para medir também os ecossistemas, né, a partir de várias técnicas. Em relação à eficiência de assimilação, ou seja, aquilo de energia que vai estar disponível para o próximo nível trófico a partir da produção primária, né? A gente tem que saber que o valor energético das plantas ele pode ser muito diferente dependendo da quantidade de celulose, de lignina e de outros tecidos de difícil digestão. Então, ela pode ser expressa pela razão entre a energia assimilada pela quantidade ingerida. Então, a eficiência de assimilação, a gente calcula, por exemplo, de semente, a energia de assimilação está em torno de 80%. As sementes, em geral, são aqueles possuem tecidos altamente nutritivos, né, que seriam disponibilizados então, para o crescimento da muda naquele primeiro momento. Então, a maior parte dos tecidos é um tecido altamente calórico e de alto teor energético. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma alta eficiência de assimilação. Na vegetação jovem, ou seja, não muito lignificada, né? e sem muita celulose, a gente tem uma assimilação entre 60% e 70%. Pasto entre 30% e 40%. E na madeira, né, que tem um alto teor de celulose e lignina, a gente tem uma eficiência de 15% apenas. Para os consumidores secundários de maneira geral, ou seja, aqueles que se alimentam dos consumidores primários, a gente tem uma eficiência de assimilação entre 60% e 90%. Bom, pessoal, era essa aula de hoje sobre ecologia de ecossistemas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!